Boa noite, meus irmãos, família semeadora, ouvintes. Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a esta casa, nos preparar para mais um estudo do Evangelho. Porque o Evangelho é o norte da nossa vida. O Evangelho nos projeta para a vida espiritual, mas também a estrutura que nos sustenta neste mundo. Então, o Evangelho, a nossa vida sem o Evangelho, eu diria que não vivemos, passamos os dias. Vivenciar o Evangelho. E para isso vamos fazer a prece para dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Amado Mestre Jesus, que a tua paz e o teu amor nos envolvam, que os nossos corações e as nossas mentes estejam receptivos, que os benfeitores aqui permaneçam, nos auxiliando, nos incluindo na compreensão desse estudo. Ilumine o coordenador do estudo, para que ele também encontre palavras fáceis ao nosso entendimento, para que assim, aprendendo, compreendendo e vivenciando este Evangelho, possamos, quando partir deste mundo, estarmos melhores do que aqui chegamos. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Estamos estudando o 7º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje nós vamos ver os itens de 3 a 6 e quem vai nos ajudar é o Hélio. Hélio, seja bem-vindo, que Jesus te ilumine. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça em nossos corações. Como muito bem dito pela Dona Vilma, vamos continuar os nossos estudos, né? Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, item 3, 4, 5 e o 6. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Meus irmãos, aqui Kardec nos traz, nos 3 primeiros itens, 3, 4 e 5, umas passagens da Bíblia, né? Eu tirei uma frasezinha de cada uma dessas passagens. A primeira frasezinha é: aquele que não se assemelhar a uma criança não será recebido no reino dos céus. A segunda é: não vim para ser servido, mas sim para servir. Vamos começar a analisar a semelhança que há entre elas. E por último, quando ser convidado, ocupai o último lugar. Meus irmãos, qual a relação nessas frases ditas por Jesus, nas passagens bíblicas? Qual a virtude que se relaciona? Qual a virtude que há em comum nessas 3 frases? Se analisarmos bem, as 3 virtudes, a virtude que se assemelha às 3 frases é a humildade. E é disso que esse item vai se ocupar. É aqui que essa virtude será discutida pelo nosso irmão Kardec. Por que a humildade? Qual a importância da humildade para a nossa existência, as nossas encarnações aqui? Por que exercitarmos a humildade? Qual que é o nosso vício moral que a nossa virtude humildade, que a virtude humildade contrapõe? É o orgulho. E, meus irmãos, quem daqueles aqui ainda não se encontra orgulhoso? Quem daqueles aqui, encarnados hoje, ainda não tem orgulho pela frente, né, para combater? Orgulho para diminuir, né, para poder ser trabalhado. E quando eu digo trabalhado, é exercitar a humildade. Kardec vem nos explicar qual a importância de podermos
quais são as consequências ao ser tratado o orgulho, a ser tratado e melhorada a nossa virtude e humildade. Para compreendermos muito bem e compreendermos certinho, vamos trazer duas historinhas. Vamos analisar duas historinhas. A primeira historinha as duas tratam da humildade. A primeira historinha que nós vamos tratar é sobre a historinha do carvalho e do bambuzal. É uma fábula, então se preparem para terem plantas conversando, formigas narrando, é bem interessante. Conta a historinha que em um vilarejo havia um córregozinho, de um lado desse córregozinho havia um bambuzal, e do outro lado do córregozinho havia uma árvore frondosa, um carvalho. E como todos sabem, o carvalho é extremamente forte, das madeiras uma das mais fortes, né? E o bambuzal, ele tem por característica ser sempre flexível, maleável. E o carvalho todo imponente, todo forte, rígido, né? Eis-me que uma manhã, o bambuzal vira para o carvalho e fala: "Ô seu carvalho, tudo bem com o senhor?" Ele, lógico, como eu não estaria bem? Eu sou a mais forte das árvores aqui, desse bosque, desse vilarejo. Nada, jamais vai me deixar mal. Ah, o bambuzal falou, né? Que bom. Essa manhã, uma formiguinha que estava passando aqui falou para a gente se preparar que tem uma tempestade muito forte vindo, se aproximando. Então, seu carvalho, acho que é bom o senhor tomar cuidado. O carvalho, todo orgulhoso de si, todo crente nas suas características, né? Do seu orgulho e tudo mais, falou: por que eu teria que tomar cuidado de uma tempestadezinha? Quem é uma formiga para falar que eu devo me preocupar com uma tempestade? Eu sou o carvalho, que isso? Jamais nada vai me dobrar, nada vai me abater. O bambu, então tá, tudo bem. Então, passados uns dias, assim como predito pela formiguinha, veio se aproximando uma tempestade. E essa tempestade foi chegando aos pouquinhos, foi ficando mais forte, até que chegou na sua máxima intensidade. Com ventos muito fortes, com rajadas de vento, as chuvas muito intensas, né? O córregozinho subiu, começou a passar água muito rápido. E o bambu, por sua vez, diante desta tempestade que estava ocorrendo, como nós sabemos, o bambu é maleável. Ele ia segundo os ventos, se dobrava à medida que precisava. Ele contornava a tempestade à sua forma. O carvalho, todo orgulhoso de si, imponente, parado, estático, igual uma estátua. Então, que os ventos batiam nele, como ele não contornava os ventos, da mesma forma que batia, voltava. Eis-me que, no final da tempestade, o bambu, todo retorcido, porque precisou, né, se alinhar conforme a tempestade demandava, e o carvalho acabou caindo. Ele não suportou esta tempestade. Então, no final da tempestade, no dia seguinte, o bambu vira para o carvalho e fala: "Ô seu carvalho, o senhor está bem?" O carvalho, sem palavra nenhuma, permaneceu em silêncio. E no final o bambu termina. O carvalho pega e fala: a tempestade realmente me venceu, me derrubou. E o bambu diz: "Não, seu carvalho, não foi a tempestade que o derrubou, e sim o seu orgulho." Então, meus irmãos, moral da história: o nosso orgulho, quando muito intenso, ele acaba nos derrubando. Devemos saber analisar as situações e devemos saber como nos comportarmos diante das
tempestades que a nossa vida vai nos apresentar ao longo da nossa jornada. Essa historinha é muito interessante porque ela nos mostra a humildade diante destas tempestades, e tempestades que são certas por vir. Por quê? Porque estamos no mundo de provas e expiações. E é nesse mundo de provas e expiações sempre iremos deparar com oportunidades que muitas das vezes entenderemos como, alguns até dizem, né, maldições, mas não são. São oportunidades permitidas pelo nosso Pai, soberanamente bom e justo, que vão nos tornar e vão nos dar a oportunidade de nos tornarmos melhores, de crescermos, porque estamos aqui para aprendermos e também, ao aprender, ensinar. E se não tivermos a humildade suficiente para aceitarmos as tempestades e com elas aprendermos, cairemos como um carvalho. Se acharmos que já estamos bons o bastante para qualquer situação que vier, iremos tombar como um carvalho. Por quê? Porque nós não aprenderemos e não aceitaremos aquilo que nos chega. A humildade é uma virtude que nos faz entender as oportunidades que nos chegam. E essa é uma grande sabedoria. Porque quando somos humildes diante das difíceis situações que nos aparentam, nós sabemos nos limitar e sabemos pedir ao Pai, através de uma oração, para que nos ensine e nos ajude a lidar com aquela oportunidade. Para que nos cheguem intuições para lidarmos da melhor forma, ajudando e sendo ajudado, ensinando e aprendendo. Jamais nos colocarmos em um pedestal e acharmos que somos bons demais para que a tal situação nos chegue, para que precisamos passar por essa ou aquela situação. Em seguida, uma outra historinha. E essa historinha é uma história verídica. Ela aconteceu já há muito tempo. Também, mais uma vez, trabalhando e discutindo sobre o orgulho e a humildade. Essa historinha conta que há um tempo atrás, um capitão da Marinha dos Estados Unidos estava navegando pelo Atlântico, quando de longe vista um farol, quando de longe vista uma luz. Então ele passa um rádio e fala: favor, recalcular trajeto a 15 graus, fazer um desvio a 15 graus norte. Então, como ele estava navegando em mares, águas canadenses, né? Os canadenses passam um rádio e respondem: sugiro você fazer um desvio a 15 graus sul. Então, o capitão pega todo irritado com aquilo, né? Fala assim: como é possível? Eu sugiro que vocês façam. Aqui quem está falando é o capitão da Marinha dos Estados Unidos e eu exijo que vocês façam o contorno a 15 graus norte. Mais uma vez, os canadenses respondem: meu senhor, sugiro que você faça o desvio a 15 graus sul. Então ele se irrita, o capitão da Marinha dos Estados Unidos, do navio. Como é possível, né? Ele, capitão da Marinha dos Estados Unidos, carregando uma farda, condecorado. Não é possível que ele vai ter que desviar a trajetória dele. E ele responde, o capitão, né? Falando: vocês sabem com quem estão falando? Eu sou o capitão da Marinha dos Estados Unidos. Ele insiste em responder isso. Eu sou o capitão da Marinha dos Estados Unidos. Estou no segundo maior navio da nossa frota, carregando 3 destroyers, e foi falando o quão importante era a embarcação dele. E falou também que se não fosse obedecida a ordem dele, que ele tomaria contramedidas
e usaria da influência dele para poder tirar isso a limpo, tirar isso a sério. E falou, passou o rádio. Então, respondem para ele, sim senhor, aqui quem está falando é o farol. Então, o que ele fez? Ele precisou, desviar a 15 graus sul, como sugerido. O que essa historinha vem nos mostrar? Essa historinha, mais uma vez, trazendo um outro lado do nosso orgulho, porque o nosso orgulho utiliza muito, da arrogância, para poder se mostrar, da vaidade também, nesse caso. O que essa historinha vem nos mostrar? Essa historinha, ela vem nos mostrar que muitas das vezes nós acreditamos que se estamos em um determinado cargo, se essa vida nos permitir chegar a determinado cargo, nós estamos nele, nós não somos esse cargo. A nossa arrogância, muitas das vezes, assim como o carvalho, ela também serve de pedra de tropeço. Porque pensa, se ele permanece no orgulho dele e vai ao encontro do farol, o tamanho da tragédia. Muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho. E muitas das vezes nós não baixamos a cabeça e achamos que por estarmos nesse ou naquela situação social, somos melhores do que esse ou aquela pessoa. Do que esse ou aquele que está nesta ou naquela posição social, nesta encarnação. E é isso que o Kardec vem nos trazer no item 6. Ele mostra para nós, assim como Jesus fala, que aquele que não se assemelhar a uma criança como modelo de simplicidade de coração, não terá a felicidade tão desejada e prometida por Jesus. E quando diz a simplicidade de coração, quer dizer a humildade. Então, o nosso orgulho, muitas das vezes, não nos permite nos enxergarmos como criaturas iguais, criados pelo mesmo Pai, nascidos simples e ignorantes, como espíritos, criados como espíritos simples e ignorantes, e estamos atravessando a mesma jornada evolutiva, cada um com o que aprendeu, cada um em sua posição, mas todos na mesma jornada, saindo do mesmo início, indo para o mesmo final. E quando o nosso orgulho não nos permite ver isso, nos entendemos melhores do que uns e melhores do que outros. E não é assim. O nosso orgulho, quando desencarnarmos, e se ainda não trabalhado, nos veremos abaixo daqueles que entendemos que éramos maiores enquanto encarnados. Isso o Kardec traz muito abertamente para nós. E muitas das vezes, aqueles que hoje ocuparam essa ou aquela na matéria, posição social, amanhã, numa próxima encarnação, pode estar muito abaixo do que aqueles que eles se encontram, que aqueles que eles acreditavam serem maiores. Então, meus irmãos, o nosso orgulho nos impede de aproveitarmos as oportunidades que nos chegam e ainda nos impede, em muitos casos, de olharmos o nosso irmão como o nosso irmão, como um igual. E nesse impedimento, que nós não temos condições de compreender, a gente deixa de aprender muito e até mesmo de ensinar. A nossa caridade, ela é comprometida quando o nosso orgulho não nos deixa olhar o nosso irmão olho no olho. Nós não temos condições de nos conectarmos emocionalmente com aquele irmão que também, assim como nós, passam por dificuldades.
o nosso orgulho nos impede de fazer, como diz o capítulo 15 do Evangelho, a caridade, de fazer, nos impede de utilizar a chave para a salvação. Como diz o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O nosso orgulho nos impede de enxugarmos uma lágrima de um irmão, nos impede de até mesmo sorrirmos com aquele que nós julgamos estar abaixo e que na verdade não está, talvez esteja muito acima. Então, mais uma vez eu digo, o nosso orgulho às vezes nos impede até mesmo de sermos felizes. E quando nós conseguirmos amenizar esse orgulho e começarmos a trabalhar a nossa humildade, olharmos o irmão nos olhos, compartilharmos e desfrutarmos com ele das experiências que aqui compartilhamos, nós então estaremos começando a compreender um pouquinho as lições e o Evangelho segundo o nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, que essas duas historinhas possam ainda nos fazer refletir bastante, que não sejamos como Carvalho, que se acha bom demais para enfrentar qualquer tempestade que se aproxime, que sejamos como o bambu, que quando a tempestade se aproximar e então nos abater, quando chegar até nós, que saibamos dançar conforme a música, como já dizia o nosso irmão Raul. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Por quê? Porque aqui nós estamos sempre aprendendo e sempre nos modificando. Que também não sejamos como o capitão da marinha, se achando bom demais, melhor do que os outros e querendo que as nossas ordens sejam acatadas. Não. Que tenhamos a humildade de ouvir o próximo, porque talvez o que ele vem nos dizer possa salvar toda uma embarcação. E entendam essa embarcação como a nossa encarnação. Sejamos sempre ouvidos, olhemos nossos irmãos nos olhos e juntos vamos caminhando. Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre se faça em nossos corações, hoje e sempre. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui hoje, refletindo sobre mais uma das virtudes que o Evangelho vem nos trazer, pedindo a Ele, humildemente, que nos traga as oportunidades de trabalharmos as nossas virtudes, que tenhamos força, Senhor, para jamais cairmos em tentação. E juntos, Pai, aprendendo uns com os outros, vamos galgando a escada e a nossa jornada evolutiva. Com a oração que o nosso Mestre nos ensinou, vamos encerrar mais uma explanação do Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.